Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do W2Wcast. Esse ambiente é criado para que você seja inspirada e encorajada através das mulheres que são recebidas aqui. A minha convidada de hoje é uma jornalista. Ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária. Ela tem uma jornada de mais de 25 anos no mercado dela e serve a vida de muitos outros empresários, contribui com o crescimento de empresários nos bastidores, ajudando-os a construir a autoridade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje com a jornalista Paula Costa. Seja muito bem-vinda ao W2Wcast. Muito obrigada. Eu estou bem feliz de estar aqui. E você falando, né, sobre me apresentando, eu fiquei olhando assim para o teu olho brilha quando você fala das mulheres que estão junto contigo. É tão bom isso. Ai, eu amo! Tô feliz de te receber aqui. Pra gente compartilhar, para que através da tua vida as mulheres que nos ouvem sejam tocadas e inspiradas e transformadas através da tua jornada. Nós conversamos um pouquinho antes de começar e você não fez outra coisa na vida a não ser ser jornalista. E esse é um encontro mágico, porque tem muita gente que faz outras coisas até se encontrar, né? Tem assim, eu tinha um sonho, mas aí a vida me levou pra cá. E no teu caso, não foi assim. Você acho que já desejou. Então, eu gostaria que a gente começasse falando de como que foi essa escolha, esse encontro mágico seu com a sua profissão, né? O início da sua jornada, como que começou a construção dessa jornalista hoje e assessora de imprensa que serve a vida das pessoas. Bom, tudo começou com meu pai. Porque eu adorava escrever. Eu escrevia diário, escrevia poesia. E aí, meu pai chegou para mim e falou, você tinha que fazer faculdade ou de escritora, alguma coisa que você pudesse ser escritora e tal. E aí, eu fui pesquisar o que eu podia ser, né, para escrever. E aí, vi o jornalismo, vi a comunicação. Mas ainda não estava muito certa. Tanto que eu fiz faculdade, eu fiz o vestibular, eu fiz tanto para jornalismo, como para o que eu achava que realmente queria, que era educação física. Olha só! Do nada! Duas coisas, tudo a ver, né? E foi a sorte, assim, porque quando eu fiz o vestibular, eu passei para as duas. E a minha decisão, ela foi, foi meu pai. Falou, você tem muito mais a ver com o jornalismo. E aí eu fui para o jornalismo e foi a minha sorte, assim, porque ele é meu maior incentivador nessa área, tanto que ele fica super orgulhoso com tudo que eu faço, com o que eu escrevo. Quando eu escrevi para minha primeira... Porque eu já escrevi para uma revista. Quando saiu a primeira revista, super orgulhoso com a revista. Então, ele tem um orgulho enorme. E ele fala para as pessoas, assim, sempre, né? Porque minha filha é jornalista. E aí, minha vida do jornalismo, ele começou com ele. Dali em diante, eu segui... Saindo da faculdade, eu já saí vendo que eu não tinha nada a ver com redação. Eu não queria redação, TV, nem pensar, porque isso aqui, ó, pra mim, é um... Eu coloco os outros ali. Eu coloco eu não. Todos os meus clientes, eu trabalho media training com eles, eu treino eles, mas é uma técnica. Mas eu falar é uma coisa horrorosa. E eu sei como é estar do outro lado, né? Então, eu falo para todo mundo, eu sei como é, vamos com calma, vamos trabalhar. Mas aí, na faculdade, eu percebi que eu queria a assessoria de imprensa. Eu queria trabalhar com o mundo corporativo. E aí, na assessoria de imprensa, eu já saí da faculdade sendo assessora de imprensa, porque eu já comecei a fazer o estágio antes de sair. E aí, dali em diante, fui CLT, né, dentro de uma agência, carteira assinada, tudo certinho. Acho que foi um ano e pouquinho, não deu nem 2 anos, eu já saí e falei, não, quero montar a minha empresa, eu quero atender os clientes da minha forma. Eu já aprendi o que eu precisava, porque eu já tinha começado bem antes da faculdade. E aí é onde eu fui empreender sozinha,
Montei a minha agência na cara e na coragem com um cliente. Essa cliente eu guardo até hoje comigo, porque ela é uma cliente muito especial, porque ela acreditou em mim, porque eu não tinha, assim, eu tinha 1 ano e pouquinho de mercado. Então, ela acreditou muito em mim, a gente ficou mais de 5 anos juntas, da área de tecnologia ela. Então, minha primeira cliente foi da área de tecnologia. E dali eu fui, assim, fui crescendo, fui buscando cliente, fiz parcerias com agências de publicidade, que na época era muito bom você ter as agências de publicidade, sim. Até hoje né? Porque eles trazem os clientes maiores, eles têm o perfil, eles já trazem o cliente com... o cliente já vem formatado, porque ele já vem com a necessidade da assessoria. Uhum. Então, ele já sabe o que ele quer. Então, era muito bom ter essas parcerias. Então, dali eu fui indo até... Meu Deus, até hoje. São quase 28 anos já. Tem uma curiosidade na tua jornada, que é que... eu tinha a impressão de que você trabalhava sozinha, mas você trabalha em casal, teu marido é teu grande suporte, teu bastidor, a empresa são vocês. E claro, né, até pelo fato de você não gostar de microfone, também tem a não exposição, você também é mãe, tem essa questão de empresa familiar, você e seu marido, tem esse lado Paula que a gente tá conhecendo agora, né? Então, como que nasceu a 75 Comunica? Olha, a 75 Comunica nasceu bem antes de ser 75 Comunica, porque ela já foi Estúdio L, que era a empresa do meu marido. Em 2003, meu filho nasceu. Quando ele nasceu, eu dei uma recuada, né, em toda a minha... Eu já tinha a minha empresa, mas eu recuei, eu freiei um pouquinho, porque eu queria realmente ser mãe, eu queria me dedicar à maternidade. E aí, em conversa com meu marido, ele falou, não, vai ser mãe, que eu toco aqui. E aí, ele tocou toda a empresa, e eu agradeço muito a ele por isso, porque... Olha, foi uma delícia ser mãe. É uma delícia ser mãe, mas mãe integral. Porque eu me dediquei 100% a ele. Até não amamentar mais. Então, enquanto ele mamava, enquanto ele dependia de mim, enquanto eu queria estar ali sentindo ele, vendo ele crescer, eu estava. E isso foi muito bom. E aí, quando eu resolvi, não, agora já consigo. Ele foi para a escolinha, meio período... Eu falei, agora eu consigo retornar um pouco de leve, mas fazer aquele retorno. Quando eu resolvi retornar, o retorno é mais difícil, você, né, voltar ao mercado é muito difícil. E aí eu tive todo o apoio dele, porque daí ele me deu o apoio de voltar. A gente voltou já juntos, só que quando a gente voltou como Estúdio L, que era uma empresa dele, né, por isso estúdio, porque ele é fotógrafo. Então, juntou a fotografia com a comunicação e dali em diante a gente caminha junto na empresa. Aí da Estúdio L, acho que depois de uns 5, 6 anos juntos com a Estúdio L, a gente percebeu que Estúdio L não tinha muito a ver comigo, com a comunicação. Então, a gente precisava deixar mais a cara da comunicação. E aí foi onde nasceu a 75. E a 75 nasceu... por causa do número. O número 75 é o ano dele de nascimento, é o meu ano de nascimento. E por incrível que pareça, muita coisa na nossa vida acontece com o número 75. A gente senta numa mesa de um restaurante, o número 75, ele sempre aparece. Então, o número 75 tem a ver com a gente, nasceu dessa forma e ficou. 75 Comunica. Algumas pessoas têm assim, por que 75? Deixa meio com cara de velho, parece 75 anos. Mas não é. 75 anos é onde eu quero chegar com a minha empresa. Saudável, rica! Porque ela tem 30 anos, vai, né? Chegar. Então, 75 anos vai ser o futuro dela. Paula, você nasceu para ser jornalista, ser esse bastidor das pessoas. Mas tem uma curiosidade, você se aventurou num outro negócio. É verdade. Conta essa experiência para nós. Foi. Meu filho tinha o quê? Uns 3 anos de idade. Idade boa. Foi ótimo, né? Porque com 3 anos eu resolvi montar um outro negócio junto com meu pai e com a minha irmã. Um negócio de família também.
mas saí totalmente da minha área, da minha zona de conforto para ir empreender num mundo completamente diferente, que é o mundo é o mercado da alimentação. Montei um café, que era uma franquia de fast food. É um café com fast food, uma mistura, um cardápio gigante. Mas aí eu tive que ir para São Paulo para fazer treinamento. Passei um tempo para poder montar um estudo, né? A gente montou lá no Shopping Beira-Mar. Ficamos 3 anos até vender. Foi assim, uma felicidade quando abriu e uma felicidade na venda. Mas assim, foi bom, né? Eu tiro muito aprendizado de lá. Muita coisa do que eu trago no meu mercado hoje, não da assessoria de imprensa, mas do trabalho de comunicação e marketing que eu faço com algumas empresas, eu trago de lá dessa vivência, porque trabalhar, principalmente numa franquia, você aprende formatos diferentes de trabalhar, né? Formatos mais... tudo mais regradinho. Então, essas regras nos ajudam a compreender regras de clientes. E compreender também e trabalhar a comunicação de um cliente, a comunicação e o marketing de uma forma mais assertiva também. Porque você entende como que é feito de dentro para fora. Né? E como que de fora as pessoas precisam ver essa empresa por dentro. O que ela faz. E aí, a empresa, quando ela tem um processo... Você também entender esse processo para trabalhar a comunicação dessa empresa é muito importante. Então, eu tiro uma bagagem muito boa, mas... Nunca mais um cafezinho. Não, um cafezinho eu quero, mas só o cafezinho. Eu quero sentar para tomar café, porque... Na operação dos outros. Na operação dos outros, porque assim, uma coisa que eu lembro... que quando a gente abriu o café, eu dizia pro meu marido, meu Deus, agora eu vou atender meus clientes no meu café, né? Eu vou atender meus clientes da assessoria ali, de todos que eu... No café, tomando um cafezinho, eles, né, servindo eles e tal. Não, olha, é pé na cozinha, na pia e no caixa. Não tem tempo para atender mais ninguém. Então, era muito complicado, não... Ô, Paula, quando te conheci, eu tinha bastante curiosidade de qual que é o papel da assessora de imprensa na vida de um empresário, né? Por que todo empresário deveria ter uma assessoria de imprensa? Eu gostaria que você trouxesse um caso de momentos em que você foi essencial na vida, cases que você construiu, de onde você tirou um negócio para onde levou, o que as pessoas te procuram, como que você age, né? O que acontece depois de você quando as empresas te contratam? Olha, na assessoria de imprensa, quando, né, a gente começa a fazer, quando uma empresa começa a fazer um trabalho de assessoria de imprensa, ele já percebe desde o início. É todo um atendimento especial para aquela empresa ou para aquela pessoa. Vou dar um exemplo de um profissional de arquitetura. Eu fiz o trabalho recente, não vou nem falar lá de trás, porque lá de trás já vem outros, tem até nomes conhecidos aí no mercado que eu já fiz o trabalho e que conseguiram alcançar hoje um nome muito forte. Mas recente, um caso que me marcou muito... eu trabalhei a assessoria de um arquiteto recém-formado. Ele tinha 2, 3 anos no máximo de arquitetura. E ele estava ingressando na Casa Cor. E ele não tinha noção, assim, do que ia acontecer, se ele precisar, o que era assessoria de imprensa, o que vai acontecer com isso, aonde eu vou chegar, o que eu vou estar pagando, né? O que eu estou pagando? Porque as pessoas têm dúvida. E o trabalho que eu fiz com ele, logo que a gente começou, que eu expliquei para ele como que ia ser a assessoria, o que eu ia fazer por ele, o que aquilo ia acontecer com ele, e ele conseguiu visualizar. A gente chegou... Porque a assessoria de imprensa, ela trabalha a mídia espontânea. Então, você transformar a pessoa, transformar o projeto dele, o profissional que ele é, numa mídia, numa matéria... numa entrevista, ele poder falar com um jornalista, né? Então, isso é o que faz isso é o trabalho da assessoria, te colocar nos holofotes, te tirar dos teus bastidores, te colocar na frente da câmera.
E aí eu lembro que quando a gente começou a fazer o trabalho, que eu começava a mandar para ele tudo que ele tinha saído, ele ficava assim, meu Deus, eu tô saindo aí, eu tô saindo ali. E aí, nossa, foi muito legal. Ele saiu em mídias nacionais, portais de notícias Você começa a nacionais, ver o que falam revistas. sobre você e se tornar aquilo, né? E isso fez com que ele tivesse um posicionamento dentro da Casa Cor como um arquiteto super Já chegou conceituado. grande. Até por ele realmente ser, porque ele já chegou, ele tem um projeto lindíssimo, né? Um potencial enorme, só que se ele não tivesse feito o trabalho de assessoria, de repente o potencial dele ia chegar mais... ia ser mais comprido o caminho. Demorado, né? Mais demorado. O que a gente fez foi encurtar. Então, ele se tornou Encurtar o conhecido caminho mais do rápido. reconhecimento. Ele se tornou conhecido mais rápido. Então, o que eu falo sempre, assim, a assessoria de imprensa, ela faz isso. Ela te torna conhecido mais rápido. Ela faz você aparecer na mídia, você aparecer de uma forma relevante, com matérias relevantes, com um conteúdo relevante. Então, você se torna referência, você deixa de ser mais um para se tornar uma referência. E eu tenho um case que até estava te contando um pouquinho ali fora, mas assim, é um case que eu gosto muito e é bom. Foi quase... Não chegou a 8 anos total, mas foi 7 anos e meio de trabalho que eu fiz com essa empresa, é uma multinacional. Eu entrei na empresa através de uma agência de publicidade. Comecei fazendo um trabalho de assessoria de imprensa para eles, de um prêmio que eles tinham, que eles estavam premiando uns arquitetos. Eles não trabalham B2C, eles trabalham B2B, então o negócio deles, a comunicação deles é eles com o fabricante. É uma multinacional, se chama Veca o nome. Eu comecei com eles assim, fazendo o prêmio. Eles gostaram do trabalho, já me chamaram para ser assessora de imprensa deles lá. Eles já tinham tido antes outras e não tinha sido muito legal. Mas quando eu comecei o trabalho com eles de assessoria, eu fui mostrando para eles o que a gente poderia fazer com a empresa para chegar no B2C também. Porque você trabalhar o negócio diretamente com o especificador, porque a VEC era uma empresa de perfil de PVC. Então, ela fabrica perfis de PVC para outras fábricas. Mas, no caso, as fábricas, que são os clientes deles, precisam do profissional, do arquiteto, do designer de interiores, do engenheiro que faz obra, da construtora. Que ele escolha aquela marca, que ele valorize. E aí eu mostrei para eles que eles precisavam fazer essa comunicação desde da empresa ali, de dentro, com os profissionais, para que o cliente dele ganhasse, para que o cliente dele pudesse vender, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho de comunicação, de posicionamento da marca com os profissionais de arquitetura. Coloquei eles para serem patrocinadores da Casa Cor. Aí, lá, eles fizeram um relacionamento enorme. A gente fez um trabalho de mídia espontânea, de mídia comercial também, a mídia paga, que é super importante também para fortalecer. Fizemos um trabalho também eu criei uma revista para eles, então a gente tinha um anuário que começou em português esse anuário, foi depois feito em bilíngue, então português e espanhol, porque eles começaram a trabalhar também nas fábricas da América Latina. E depois o inglês. Então, a gente saiu do português para ter 2 línguas, depois 3 línguas dentro da revista. Legal. Foram 5 anos de revista, foram 7 anos de empresa. Dentro dessa empresa, com o trabalho que a gente fez, aí junto com o marketing, comunicação e o comercial deles, a gente conseguiu fazer com que essa empresa chegasse num ponto onde cresceu em vendas no Brasil, cresceu em vendas fora. Eles me chamaram para ser a responsável de comunicação da América Latina. Aí acabei fazendo evento no Chile, fiz evento à distância no México,
Fui com eles para a Alemanha, apresentei lá na Alemanha a nossa revista, o nosso portal novo que eu tinha feito. Então, foi um trabalho muito completo de comunicação e que eu trago, que eu levo comigo, assim, porque ele foi um case muito legal. E um case que me trouxe mais bagagem ainda para trabalhar as empresas hoje, não só na assessoria de imprensa, mas também no marketing, na comunicação como um todo. Legal. Porque tem essa visão mais ampla, né? De trabalhar a comunicação interna primeiro, para depois ir para fora. Eu vejo que você navega entre trabalhar com grandes corporações, como uma dessa, que aí você tem que fazer crescer a marca, mas que hoje também tem algumas profissionais que prestam serviço e que você também atua nos bastidores. Então, tem algum... Eu gostaria de falar desse vínculo que é criado, né? Eu te vejo como uma... É um braço direito, esquerdo? É isso, sempre assim, né? De tipo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso. Jogar a luz pra cima dessa pessoa o tempo todo, né? Por que hoje, para as empresárias que nos ouvem, onde quer que estejam, por que ela precisa de uma assessora de imprensa? Eu digo que para tudo. Porque a assessora... Eu falo por mim, né? Eu, como assessora de imprensa, quando eu começo a trabalhar, principalmente com uma profissional ou com um profissional, independente se é mulher ou homem, mas quando eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu olho é o posicionamento, né? Como que ela está se posicionando, como que ela está falando, como que ela está se apresentando para o público dela. É estruturar toda a comunicação, mas também estruturar o relacionamento dela, fazer ela chegar nas pessoas que ela quer, estar lado a lado. Então, eu caminho muito lado a lado com os meus clientes. Então, hoje eu falo assim, o meu trabalho junto de um profissional, ele é muito exclusivo, sabe? Eu me dedico àquela profissional ou àquele profissional, para que ele conquiste aquilo que ele faz. É mais ou menos o que você faz com a gente. Eu ia chegar aí agora! É isso. E é um olhar, e eu gosto, e isso me dá um prazer enorme. Por isso que eu te falei no início, te ouvindo falar de mim, o teu olho brilha, é a mesma coisa, o meu olho brilha, o meu coração pulsa, porque eu amo estar ao lado dos meus clientes e vê-los crescer. E quando eu vejo o crescimento, eu fico tão feliz, assim. Mais do que fosse com a gente, meu, né? sabe? É como se fosse meu. Então, às vezes, como eu falo, assim, eu esqueço até de mim, porque eu quero vê-los crescer, eu quero vê-los chegar aonde onde eles querem estar. Então, assim, tem vários cases nesse sentido, sabe? Tem recentes, tem antigos, de pessoas que chegaram aonde queriam, com o trabalho da assessoria de imprensa que eu faço, mas também o trabalho de relacionamento, que é essa conexão. O meu trabalho vai além da comunicação só na mídia. Sim. Ele é uma comunicação direta também. A conexão, para mim, é muito importante. Por isso que eu sou muito do offline. Porque o meu negócio, ele é se conectar. É estar aqui, próximo, estar perto, falando, né? Olho no olho, a pessoa sentir que ela tem comigo, ela tem em mim uma pessoa que ela pode confiar. Eu até brinco, tem uma cliente que eu falo pra ela, não sou sua assessora de imprensa, eu sou tua psicóloga. Porque a gente conversa sobre tudo. Ela tá triste, eu tô lá pra levantá-la, sabe? Ela tá chorando, eu tô ali pra fazer uma piada pra ela rir, pra ela sorrir, pra ela tirar as lágrimas dos olhos. Então, a assessoria, ela é a assessoria, né? Ela não é só imprensa, ela é uma assessoria. Então, ela caminha junto, ela está junto. É levantar as minhas clientes, sabe? Você, como uma profissional respeitada e experiente e que atravessou tantas fases do mercado, que cuidou já de tantas pessoas, para mim, te receber foi passar nesse crivo, assim, né? Porque e a gente vem construindo agora para você um novo momento, uma nova construção, um novo posicionamento e um novo resultado. Agora eu preciso desse pedaço.
que foi essa escolha? E porque eu digo assim, quando nós cuidamos das pessoas, nós somos exigentes também com quem vai cuidar de nós, né? Tipo assim, eu faria dessa forma, eu faria desse jeito, eu espero isso, espero aquilo. Mas a gente vem construindo um resultado legal, uma mudança significativa. E do que eu vejo de fora, mas do teu olhar, eu gostaria de saber a tua experiência W e quais foram os melhores momentos, o que você vem recebendo e sentindo e o que você procurava, o que você encontrou, para que as mulheres que nos ouvem, elas possam ouvir uma experiência W através de você. Olha, vou começar do início. A minha escolha contigo já começou bem antes. Porque eu venho estudando você desde que eu fui na tua primeira mesa. Eu fui como convidada tua, eu não sabia onde eu estava indo. Quando eu entrei naquela sala, vendo várias mulheres, eu cheguei meio atrasada, vendo várias mulheres assim, eu falei, gente, o que é isso? Onde é que eu tô? O que eu vou fazer aqui? E era a tarde inteira, eu tinha um monte de coisa para resolver. Eu falei, gente do céu, o que eu vim fazer aqui? Mas tá, um monte de mulheres, vou me conectar, né? Vou ver alguma coisa, de alguma coisa eu vou tirar. E eu lembro que eu sentei bem no cantinho na tua mesa e eu fiquei avaliando. Eu fiquei meio calada, porque eu tava meio perdida. O que é isso? O que não é? Ela conhece todo mundo? Não conhece? As pessoas estão ali porque são conhecidas entre elas? Eu não sabia. E foi muito legal, porque dali eu saí achando que eu queria ser mentora. Eu falei, não, vou sair e vou ser mentora. Vou montar uma mentoria, vai ser fácil. Vai ser muito fácil. E não foi assim, né? Porque eu saí e eu falei, gente, não, peraí, não é assim. Vou começar a olhar, vou analisar. Aí eu comecei a te seguir ali, comecei a analisar e em alguns momentos eu olhava as tuas postagens, via o que você estava comunicando e eu falava, gente, eu preciso fazer um posicionamento desse para mim, né? O teu posicionamento nas redes sociais, ele é maravilhoso. E ali eu falei, não, vou começar a olhar para isso. Só que o trabalho, os bastidores, eles... E como eu te falei, eu amo tanto o que eu faço que eu mergulho nele. Eu não consigo pensar em outra coisa, sabe? E aí eu paro de novo, parei. Não vou mais olhar para nada disso. O ano passado eu assumi a comunicação e toda a parte de marketing do shopping Oca Floripa. E ali nesse caminho que eu estava fazendo, eu vi assim, não, agora mais do que nunca eu preciso me posicionar. Porque eu estava num momento onde eu estava em evidência, porque eu assumi toda a gerência, toda a gestão de um shopping na parte de comunicação e marketing. Então, eu precisava me posicionar de uma forma diferente. Só que não fiz isso ano passado. O trabalho também me engoliu, e aí eu tinha a minha empresa, tenho que dar atenção para a minha empresa, e ainda tinha também esse novo momento que era assumir toda essa parte de um shopping, 40 lojistas, não é fácil. E aí, no final do ano, quando eu te chamei para fazer um evento teu lá dentro, ali eu voltei a olhar de novo e aí eu pensei, nossa, tem tudo a ver com o meu momento agora. Eu preciso disso, né? Só que eu estava pensando no grupo, no master, como um lugar para eu me relacionar com novas pessoas e essas pessoas eu trazer para esse meu mundo, que é o mundo ali do shopping, né, de eventos. Então eu tava pensando muito no relacionamento. Quando eu fechei contigo, quando eu disse o sim, era isso que eu queria, o relacionamento. Vou fazer mais conexões, vou me conectar com mulheres que não vivem ali. E tudo por causa desse evento que eu fiz lá. Porque eu me conectei ali com algumas pessoas que ficaram. Você tem que entrar, você tem que entrar, você tem que entrar. São boas, tá? É uma máfia. São bem coordenadinhas. E quando eu fechei foi isso. Só que no meio do processo, no meio do caminho, teve toda uma transição. Aí eu deixei de trabalhar com o Oca.
E ali eu precisava de um novo posicionamento, porque eu estava me posicionando como uma gestora e gerente de marketing e comunicação, e eu precisava novamente me posicionar com a assessoria de imprensa, né? Porque durante um ano você vai meio que ficando fora dos holofotes, deixa de fazer comunicação, deixa de se posicionar, deixa de fazer o que eu faço. Isso é normal, você em 1 mês, 2 meses já é esquecida. E aí, nesse meio caminho, realmente eu vi que eu precisava de você olhando para mim, fazendo esse novo momento da Paula como assessora de imprensa. E esse caminhar está sendo muito legal porque eu tô construindo junto contigo essa comunicação e esse posicionamento ali nas redes sociais, que é uma coisa que eu já fazia, mas eu achava que eu fazia. Né? Porque a gente acha que tá lá postando. Acha que faz. Mas eu tô ali dando bom dia todos os dias. Eu tô falando que eu faço assessoria. Como que você não tá entendendo? E ali eu vi que não, realmente, assim, a gente... Isso... Quando a gente tá nos bastidores de outras pessoas, é muito difícil a gente se ver como ou à frente ou estar... nos holofotes. Por quê? Porque existe uma barreira ali. Nossa, eu digo minha mesmo. Eu criei essa barreira. Eu não posso aparecer. Quem vai aparecer é o meu cliente. Então, eu sempre tive isso em mim. Se eu não posso aparecer, é o meu cliente que tem que aparecer, e é isso que eu quero que aconteça, eu não tenho que fazer nada para mim. Mas quando eu entrei ali, que a gente conversou e que você me falou várias coisas, nossa primeira reunião 1 a 1, você me falou várias coisinhas, inclusive na questão não só do meu posicionamento, mas do meu posicionamento como empresa, como sócia do meu marido. Quem é o meu marido nisso? Aonde ele está, né? E olhar para a empresa também, trazer essa história. E isso a gente está construindo ali na 75 Comunica, a gente vem construindo isso aí. E é tudo com esse olhar, é uma outra pessoa dizendo. E a minha escolha no teu nome, na Roberta, foi muito por esse estudo, porque a gente realmente... A gente busca, quando a gente trabalha com comunicação, quando a gente trabalha com imagem, a gente busca pessoas que tenham esse posicionamento, que já saibam fazer isso também e muito bem e possam nos agregar, trazer coisas novas. E eu precisava desse respiro, o respiro novo, sabe? O olhar novo para dentro da minha empresa, para dentro do meu negócio. E para mim, como Paula, como jornalista, eu também tenho esse posicionamento de querer realmente mostrar a Paula, e não só a 75, né? Então, eu sempre fui conhecida no mercado onde eu trabalho. Meu nome chega, as pessoas sabem quem eu sou, mas eu nunca fiz um trabalho, nunca precisei fazer realmente um trabalho de posicionamento, porque vai muito no... eu gostei do trabalho dela, vou contratar. O trabalho dela é maravilhoso, quero ela para mim. Né? Eu chego hoje em alguns grupos, assim, eu escuto isso direto. Meu Deus, meu sonho é ter o teu trabalho. E eu digo, poxa, vamos realizar. Né? Então, é isso. O teu olhar para o meu negócio está sendo muito importante nesse meu momento de mostrar a Paula, de mostrar o trabalho no mundo digital, no mercado, nesse... não é ser nem um holofote, mas é realmente estar me vendendo no digital. E ainda mais nesse meu novo momento, porque eu assumi... Eu costumo dizer para as pessoas, para quem está nos ouvindo, que a minha briga com a Paula é que assim... Falava, Paula, tu é tão maravilhosa no offline e tão ruim no digital, não pode ter essa briga. O digital, ele nos permite sermos maiores e melhores. Uhum. Por quê? E aí, essa é a minha briga, na verdade, contigo e com tantas mulheres, né? Você é uma maravilhosa na vida. Por que no digital você mostra uma coisa horrível?
Não mostro posicionamento. Vamos ser melhores e maiores no digital, transferir isso, porque a gente já baixa uma barreira de tomada de decisão. A pessoa já vem mais pronta. E aí não fica apenas um canal só esperando a tomada, a indicação, por exemplo, que era o teu único canal de atração. Então, se a gente tem aquele canal ali para usar com intenção e transmitir autoridade, parecer melhor e maior do que se é porque é. Então, o que é meu trabalho? Pegar mulheres que já são maravilhosas no offline, têm mais de 10, 20, 25 anos de experiência, como é o teu caso, mas que não conseguem, às vezes, transmitir essa qualidade, experiência ali naquele canal. Que, por incrível que pareça, é uma coisa difícil pra maioria. Então, eu ficava assim, meu Deus, na vida ela faz um trabalho incrível, como é que aqui isso não parece? Então, o nosso trabalho tem sido não só, né, uma mudança de tipo de postagem, não é isso. Não, mas não uma mudança... Ellen. Ellen. É uma mudança... A postagem é uma consequência, eu acho. É a mudança do olhar mesmo. É conseguir se olhar como interessante. O que eu quero mostrar do que está acontecendo aqui? Como que eu posso extrair o melhor desse momento? O que está acontecendo agora que precisa ser falado, ser mostrado, ser visto? E o post é o fim da linha, mas... E eu vou além, tá? Porque assim, ó... É quebrar uma barreira no sentido de você ver que o teu negócio, ele se torna interessante no digital. Porque a gente acha que o nosso negócio só é interessante quando a gente senta frente a frente com uma pessoa e vai falar. Que é o que todo mundo fala. Se eu sentar na frente, eu fecho. E gente como é que você vai fazer a pessoa sentar na sua frente? E a gente acha que não vai... O que eu vou ter de interessante para passar para as pessoas que estão ali me seguindo? O mesmo que tem para passar para as pessoas que entendeu? E aí a gente precisa quebrar essa barreira, né? Porque como que eu vou mostrar isso? E como que eu vou mostrar isso? Eu costumo dizer que não tem digital e presencial. São pessoas, são CPFs, é a mesma coisa, só que elas são pessoas. São pessoas que estão ali assistindo. Então, a gente teve uma experiência agora, 2 dias juntas, de imersão, né? Mas que muitas vieram através do digital, 100%. Comprei pelo Instagram, mas estou ali vivendo uma experiência presencial. Então, é um digital, mas são pessoas, com pessoas que a gente está se relacionando, falando e tal. Então, as pessoas acham que não são pessoas, às vezes, assistindo ali no digital. É robozinho? É um robozinho? São pessoas. Mas assim, tá sendo ótimo, tá? Tá sendo maravilhoso nesse sentido, assim, a minha cabeça tá fervendo, né? Porque são muitas coisas para pensar. No início, mas confesso que bom trabalhar com gente boa. Mas no início eu confesso, tá? Que eu fiquei assim, ó, meu Deus, o que Por eu vou onde fazer? Começa? Onde é que eu vou começar? Que loucura, que eu fui fazer? O que eu tô fazendo aqui? Mas agora não, a gente começa a botar as coisas em ordem, vai vendo o retorno, o resultado. E dinheiro dinheiro na conta, isso que é bom. A minha irmã, ela teve com a gente nesses 2 dias, ela gravou um vídeo tão lindo explicando a experiência dela nos 2 dias, e ela falou uma coisa no vídeo que era assim: quando a mulher se dá conta, ela já tá melhor do que ela era, ela já tá ganhando o que ela queria, ela já tá atraindo o que ela queria, porque a coisa vai acontecendo. E às vezes a gente acha que não, porque tem uma coisa que eu sempre gosto de contar, que é o seguinte: a semente, quando ela tá embaixo da terra, tá tudo muito escuro. E aquilo ali fica dando muita pressão, fica dando pressão, parece que não tem nada acontecendo. E de repente, com o passar do tempo, passa chuva, passa sol, passa o tempo, e ela tá ali embaixo da terra, na pressão e com a sensação de que nada está acontecendo. Mas um determinado dia ela rompe, ela abre e ela começa a crescer. E nós somos assim. Então, quando a gente está no processo, parece esse lugar
tenso, barulhento, escuro, solitário e aí? E aí, daqui a pouco, a coisa começa a acontecer, o resultado começa a aparecer. E é bom porque quando começa a aparecer é onde a gente vai dando aquele sossego no coração, sabe? Porque toda mudança, ela gera um desconforto. Sim. E aí, quando você tem esse desconforto, você quer... Qual é a tua primeira reação? Sair correndo, desistir. chorar, desistir... querer desaparecer, não é pra mim. Xingar, reclamar, culpar. Não vou mais. Tá errado. Tá tudo errado, não tô gostando, vou parar, né? Então é isso. Mas quando você começa a colher, a ter o primeiro resultado, e você tem paciência, né? E você consegue ter essa paciência de esperar, de saber esperar. E que o resultado começa a vir, o coração dá aquela desacelerada, dá aquela acalmada, e aí você vai. E aí, quando você pega e engata... entendi. Aí você começa a ter mais resultado ainda, né? Eu acho que é isso. Eu hoje, eu sei que eu ainda tenho muito para fazer ali dentro dessa ferramentazinha aqui, né? Mas eu vejo pelo que as pessoas me comentam, porque... Eu sempre falo, melhor feedback são aquelas pessoas que já te seguem, né? Aquelas pessoas que convivem com você. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Aquelas pessoas que são reais no teu dia a dia. Essas pessoas são as que são os melhores feedbacks. E eu tenho recebido feedbacks muito bons. E esses feedbacks vêm de pessoas que eu tenho muito, assim, respeito pela opinião. Muito respeito. Porque são empresários e empresárias conceituadíssimos, né? Que já chegaram num ponto muito forte. E aí que chegam pra mim e falam, nossa, Paula, você tá diferente ali no teu Instagram, você tá se posicionando de uma forma diferente, não sei o quê. Eu falo, pois eu tô nesse momento novo. Muito bom. E isso é muito bom, assim, porque a gente, quando vê esse resultado, a gente sabe que a gente tá no caminho certo. Ainda tenho muito o que fazer, mas já te dando né, trazendo uma novidade, isso aqui vai me ajudar muito no que eu estou construindo. E que a gente vai precisar sentar um a um pra gente construir mais um pouco. Que eu vou lançar realmente o meu grupo de mentoria para arquitetos. Para arquitetos, isso mesmo. Agora sim! Agora pode! Então, eu vou precisar muito daquela ferramenta, eu vou precisar muito vender ali, então eu vou precisar desse posicionamento. E é bom que esse posicionamento já está sendo construído. Sim. Né? Então, como ele já está sendo construído, o caminho agora ele é mais curto. Sim. E é a mesma coisa que eu faço com a assessoria. Quando eu começo a trabalhar uma cliente na assessoria de imprensa, é esse caminho que a gente encurta para que ela se torne referência, para que ela se torne autoridade. É a mesma coisa. Então, agora eu também tô vendo isso para mim. Ótimo. Né? Então, isso está sendo muito bom. Arrasou. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pela tua entrega. Eu tô amando ver teu crescimento. Vou amar construir esse produto. E para você que nos acompanha, eu espero que você tenha sido tocada e inspirada através da vida da Paula, da jornada dela como empresária. E que aí você possa levar para sua vida algo de bom e colocar em prática, né? Não deixa com que as coisas que a gente fala aqui entrem por um ouvido e saem pelo outro e você não implemente. Então absorve, implementa, testa, aprende. É para isso que nós fazemos o que fazemos, é para isso que nós estamos aqui. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Paula. Obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Até o próximo episódio com a minha próxima convidada. Esse é um espaço onde eu recebo empresárias incríveis para compartilhar sua jornada e inspirar você. Beijo.